Em uma noite chuvosa e fria, um milionário caminha por um beco escuro quando ouve uma voz infantil que faz seu coração parar. Ele avista uma menina de 5 anos, descalça e chorando, segurando um coelhinho de pelúcia azul surrado. Com a voz quebrada de desespero, ela implora para um homem bêbado: "Papai, você prometeu cuidar de mim?" O homem se levanta cambaleando e grita que ela merece apanhar por falar assim com o pai. Quando ele avança em direção à criança, o milionário aparece e faz algo que deixou todos em choque. A chuva martelava impiedosamente o asfalto molhado, criando pequenos rios que serpenteavam pelas sarjetas da cidade. Eduardo Mendes ajustou o colarinho do casaco italiano enquanto caminhava apressado pelas ruas desertas do centro. Aos 52 anos, o empresário havia construído um império financeiro que poucos ousavam desafiar. Mas naquela noite fria de dezembro, sentia-se estranhamente vulnerável. Suas reuniões de negócios sempre terminavam tarde, e ele preferia caminhar até o estacionamento em vez de chamar o motorista. O exercício o ajudava a processar as decisões do dia, embora suas reflexões fossem sempre solitárias. Eduardo vivia sozinho há tanto tempo que havia esquecido como era dividir pensamentos com outra pessoa. Sua mansão vazia o aguardava, assim como todas as outras noites dos últimos 20 anos. O eco de seus passos ecoava entre os edifícios quando uma voz infantil cortou o silêncio da madrugada como uma lâmina. Era um som desesperado, carregado de uma angústia que fez seu coração disparar. Eduardo parou abruptamente, tentando localizar a origem daquela súplica que parecia vir de outro mundo. "Papai, você prometeu cuidar de mim." A voz tremia de frio e desespero. Seguindo o som, Eduardo virou-se para um beco estreito entre 2 prédios comerciais. O cheiro de lixo molhado e urina invadiu suas narinas, mas ele continuou avançando, guiado por um instinto que não sabia explicar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto buscava o celular para usar como lanterna. A luz fraca revelou uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Uma menina de aproximadamente 5 anos estava ajoelhada diante de um homem que cambaleava contra a parede de tijolos. Seus cabelos castanhos estavam encharcados, grudados no rosto pálido e sujo. Ela não usava sapatos, e suas roupas rasgadas mal a protegiam do frio cortante. Em seus braços pequenos, abraçava um coelhinho de pelúcia azul desbotado, o único objeto que parecia lhe dar conforto. "Papai, por favor, eu tenho fome", implorava a criança, estendendo uma mãozinha trêmula em direção ao homem. O homem, claramente embriagado, segurava uma garrafa de vidro e balançava perigosamente. Seus olhos injetados de sangue se voltaram para a menina com uma raiva que gelou o sangue de Eduardo. O empresário nunca havia presenciado algo tão perturbador em sua vida protegida e privilegiada. "Você merece apanhar por falar assim comigo", gritou o homem, sua voz arrastada pelo álcool. "Eu sou seu pai, sua pirralha ingrata." Eduardo assistiu, horrorizado, quando o homem se levantou cambaleando e avançou em direção à criança. A menina se encolheu, abraçando o coelhinho com mais força, mas não correu. Havia uma resignação em seus olhos que partiu o coração do empresário. Ela já havia aprendido, tão jovem, que não tinha para onde fugir. Sem pensar nas consequências, Eduardo saiu das sombras e se colocou entre o homem e a criança. Suas mãos, que assinavam contratos milionários com segurança, tremiam enquanto empurrava o bêbado para trás. A garrafa escapou das mãos do homem e se despedaçou contra a parede, espalhando cacos de vidro pelo chão molhado. "Não encoste nela", disse Eduardo, sua voz saindo mais firme do que esperava. O homem o encarou com confusão, tentando focar os olhos embaçados. "Quem é você? Não se mete na minha família." Ignorando as palavras do bêbado, Eduardo se ajoelhou ao lado da menina. Seus olhos grandes e assustados o observavam com uma mistura de esperança e terror. Ela havia parado de chorar,
mas seu corpo ainda tremia violentamente. Andei, está tudo bem, murmurou Eduardo, estendendo a mão com cuidado. Vou te tirar daqui. A menina hesitou por um momento, estudando o rosto do desconhecido. Então, com uma confiança que o surpreendeu, ela colocou sua mãozinha gelada na dele. O toque era tão frágil que Eduardo sentiu como se segurasse um passarinho ferido. Quando saíram do beco, Eduardo não imaginava que acabara de encontrar a pessoa que transformaria sua vida para sempre. O destino havia colocado em suas mãos uma responsabilidade que ele não sabia se estava preparado para assumir. O silêncio dentro do carro de Eduardo era quebrado apenas pelo som da respiração irregular da menina no banco traseiro. Ela havia se encolhido no canto, ainda abraçando o coelhinho azul, e seus olhos grandes não paravam de observar cada movimento dele pelo retrovisor. Eduardo ajustou o aquecedor, percebendo como ela tremia, mas não sabia o que dizer para tranquilizá-la. Como você se chama? Perguntou suavemente, diminuindo o volume da voz para não assustá-la. Sofia, respondeu ela em um sussurro quase inaudível. E você não vai me machucar, né? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Que tipo de vida aquela criança havia vivido para que essa fosse sua primeira preocupação? Ele engoliu em seco, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia experimentado antes. Mas nunca, Sofia. Nunca vou te machucar, prometeu, olhando-a pelos olhos através do espelho. Você está segura agora. Durante o trajeto até sua mansão, Eduardo tentou processar o que havia acontecido. Em 52 anos de vida, ele nunca havia lidado com uma criança. Sua rotina era previsível: trabalho, academia, jantares de negócios e solidão. Como iria cuidar de uma menina de 5 anos? O que ela comia? Como a faria se sentir segura? Quando chegaram à propriedade, Sofia observou a casa imponente com espanto. As luzes automáticas iluminaram o jardim bem cuidado, e ela apertou mais o coelhinho contra o peito. Eduardo percebeu que, para ela, aquele lugar devia parecer outro mundo. É aqui que você mora? Perguntou ela, sua voz ainda trêmula. Sim, e você pode ficar aqui essa noite. Está bem? Sofia assentiu, mas Eduardo notou que ela não largava a maçaneta da porta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Sua desconfiança era palpável, e ele se perguntou quantas vezes ela havia sido decepcionada por adultos que deveriam protegê-la. Dentro da casa, Eduardo acendeu as luzes do hall de entrada, e Sofia ficou boquiaberta com os lustres de cristal e o mármore italiano. Ela caminhou devagar, seus pés descalços, deixando pequenas pegadas no piso brilhante. O contraste entre sua aparência maltratada e o luxo ao redor era devastador. Você deve estar com fome, disse Eduardo, tentando parecer natural enquanto a levava para a cozinha. O que você gosta de comer? Sofia encolheu os ombros. Qualquer coisa. Não sou exigente. A resposta simples revelou uma história de privações que Eduardo preferia não imaginar. Ele abriu a geladeira, que estava praticamente vazia. Afinal, ele raramente cozinhava em casa. Encontrou alguns ovos, leite e pão, decidindo fazer algo simples que uma criança pudesse gostar. Enquanto preparava ovos mexidos, Eduardo observou Sofia explorando a cozinha com cuidado. Ela tocava os eletrodomésticos com reverência, como se fossem objetos sagrados. Quando se aproximou da bancada para vê-lo cozinhar, ele notou feridas pequenas em seus braços e uma cicatriz na testa. Seu coelhinho tem nome? Perguntou, tentando distraí-la dos próprios pensamentos sombrios. Azulzinho, respondeu ela, sorrindo pela primeira vez. Minha mãe me deu quando eu era pequenininha. Onde está sua mãe agora? O sorriso de Sofia desapareceu instantaneamente. Papai disse que ela foi embora porque não gostava mais de mim. Disse que ela não volta nunca mais. Eduardo sentiu um nó na garganta. A crueldade daquele homem não tinha limites. Como alguém podia fazer uma criança acreditar que era abandonada pela própria mãe?
Ele serviu os ovos em um prato colorido que encontrou no fundo do armário, provavelmente um presente de algum cliente que ele nunca havia usado. Sofia comeu com uma fome desesperada, mas com modos educados que o surpreenderam. Entre uma garfada e outra, ela o observava cautelosamente, como se ainda esperasse que ele mudasse de ideia sobre ajudá-la. "Para onde posso ir amanhã?" perguntou ela de repente, deixando Eduardo sem palavras. A pergunta revelou a cruel realidade. Aquela menina não tinha lugar nenhum para ir, nenhum lar, nenhuma família que a quisesse, nenhum futuro garantido. E agora, inexplicavelmente, ela havia se tornado responsabilidade dele. "Não precisa se preocupar com isso hoje", respondeu Eduardo, sem saber que promessa estava fazendo. "Hoje você só precisa dormir e se sentir segura." Mas enquanto preparava um quarto de hóspedes para Sofia, Eduardo sabia que sua vida havia mudado para sempre naquela noite chuvosa. A manhã chegou com raios de sol que invadiam o quarto de hóspedes, mas Eduardo não havia dormido. Passou a noite inteira verificando se Sofia estava bem, observando-a dormir abraçada ao coelhinho azul. Era a primeira vez em décadas que se preocupava genuinamente com o bem-estar de outra pessoa. E a sensação era avassaladora. Quando Sofia acordou, seus olhos procuraram imediatamente por ele, como se temesse que tudo tivesse sido um sonho. Eduardo estava sentado na poltrona ao lado da cama, ainda vestindo a roupa do dia anterior, e sorriu ao vê-la despertar. "Bom dia, Sofia. Dormiu bem?" Ela assentiu timidamente, sentando-se na cama. "Pensei que você fosse embora durante a noite." "Não vou a lugar nenhum", respondeu Eduardo, sem saber por que fazia essa promessa. "Que tal tomarmos café da manhã?" Nos dias seguintes, Eduardo cancelou todas as reuniões de negócios, dizendo à sua secretária que tinha uma emergência familiar. Não era exatamente mentira. Sofia havia se tornado a família que ele nunca soube que precisava. Ele passou horas observando-a, tentando entender suas necessidades e medos. A menina era extraordinariamente educada para sua idade, sempre pedindo licença antes de tocar em qualquer coisa e agradecendo por cada pequeno gesto de gentileza. Mas Eduardo percebeu que ela nunca relaxava completamente, sempre alerta, como um animal selvagem pronto para fugir ao menor sinal de perigo. "Sofia, você pode brincar com qualquer coisa que quiser aqui", disse ele no terceiro dia, vendo-a observar uma estante de livros com desejo. "Esta é sua casa agora." "Por quanto tempo?" perguntou ela. A pergunta carregada de uma tristeza que partiu o coração de Eduardo. "Pelo tempo que você quiser ficar." Mas mesmo com suas garantias, Sofia continuava cautelosa. Ela comia pouco, dormia levemente e saltava ao menor ruído. Eduardo percebeu que ela havia aprendido a sobreviver em um estado constante de alerta, e isso o revoltava profundamente. No quarto dia, Eduardo decidiu que precisava comprar roupas e sapatos para Sofia. Ela havia tomado banho e estava vestindo uma de suas camisas, que a cobria como um vestido. Quando ele sugeriu saírem para comprar roupas, ela entrou em pânico. "Não quero sair", disse ela, se escondendo atrás da poltrona. "E se ele estiver lá fora?" Eduardo se ajoelhou na altura dela, escolhendo suas palavras com cuidado. "Quem é ele, Sofia? O homem que disse que é meu pai. Ele sempre me encontra quando eu tento fugir." A revelação deixou Eduardo gelado. Sofia não estava apenas traumatizada, ela estava sendo perseguida. O homem do beco não era apenas um pai negligente, era um predador que aterrorizava deliberadamente uma criança. "Ele te machucou outras vezes?" Sofia mostrou discretamente algumas cicatrizes em seus braços. "Quando ele bebe muito, ele fica bravo. Disse que sou igual à minha mãe e que mereço apanhar." Eduardo sentiu uma raiva tão intensa que teve que se controlar para não gritar. Como um homem podia ser tão cruel com uma criança indefesa? Ele prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que alguém machucasse Sofia. "Ele não vai te encontrar aqui", disse Eduardo, sua voz tremendo de emoção contida. "Eu não vou deixar."
Naquela tarde, Eduardo ligou para seu advogado pessoal, Marcos Oliveira, um homem que conhecia há 15 anos e no qual confiava completamente. Explicou a situação, omitindo apenas alguns detalhes sobre como havia encontrado Sofia. Eduardo, você precisa entender que isso é complicado, disse Marcos pelo telefone. Você não pode simplesmente ficar com a criança de outra pessoa, mesmo que as intenções sejam boas. Existem procedimentos legais. Então me diga quais são, respondeu Eduardo, determinado. Vou fazer tudo o que for necessário. Marcos explicou sobre processos de adoção, guarda temporária e denúncias de maus tratos. Tudo parecia burocrático e demorado. Enquanto Sofia precisava de proteção imediata, Eduardo percebeu que havia entrado em um mundo completamente novo, onde dinheiro e influência não garantiam soluções rápidas. Quando desligou o telefone, encontrou Sofia parada na porta, segurando Azulzinho. Ela havia escutado a conversa e suas lágrimas silenciosas revelavam que entendera perfeitamente a situação. Você vai me entregar para ele? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Eduardo a pegou no colo, sentindo como ela era leve e frágil. Nunca, Sofia. Vou lutar por você com tudo que tenho. Mas, no fundo, ele sabia que a batalha apenas começara. O interfone tocou às 7 da manhã de uma sexta-feira, acordando Eduardo de um sono inquieto. Ele havia passado a noite toda planejando como resolver a situação legal de Sofia, mas não esperava que a realidade batesse à sua porta tão cedo. Quando atendeu, a voz do porteiro soou tensa. Senhor Eduardo, tem um homem aqui dizendo que veio buscar a filha. Ele está muito alterado e insiste que o senhor tem uma criança que pertence a ele. O coração de Eduardo disparou. Ele sabia exatamente quem era, mas não estava preparado para esse confronto. Sofia estava tomando café da manhã na cozinha, finalmente relaxada, depois de alguns dias de segurança. Como ele poderia protegê-la sem assustá-la ainda mais? Não deixe ele entrar, disse Eduardo ao porteiro. Vou descer para conversar com ele. Mas antes que pudesse se mover, Sofia apareceu na sala, os olhos arregalados de terror. Ela havia reconhecido a voz do homem mesmo através do interfone, e seu corpo inteiro tremeu violentamente. Ele me encontrou, sussurrou ela, se escondendo atrás de Eduardo. Eu sabia que ia me encontrar. Eduardo se ajoelhou na altura dela, segurando seus ombros com firmeza. Sofia, olhe para mim. Você está segura. Ele não vai entrar aqui. Eu prometo. Mas suas palavras foram interrompidas por gritos vindos do portão. O homem estava berrando obscenidades e ameaças, sua voz embriagada ecoando pelo condomínio. Eduardo percebeu que precisava agir rapidamente antes que a situação saísse de controle. Vá para seu quarto e trave a porta, instruiu Eduardo. Não saia até eu voltar. Sofia correu escada acima, abraçando Azulzinho. E Eduardo desceu para enfrentar o homem que havia atormentado aquela criança por tanto tempo. Quando chegou ao portão, encontrou um sujeito de meia-idade, magro demais, com roupas sujas e olhos injetados de sangue. O cheiro de álcool era nauseante mesmo à distância. Onde está minha filha? Gritou o homem, segurando as grades do portão com força. Você não pode ficar com ela. Ela é minha. Ela não é sua propriedade, respondeu Eduardo, tentando manter a calma. É uma criança que precisa de cuidados. Cuidados. O homem riu com amargura. Você acha que é melhor que eu porque tem dinheiro? Eu sou o pai dela. Tenho direitos. Eduardo observou o homem com repulsa. Direitos? Que direitos tinha alguém que maltratava uma criança? Mas ele sabia que, legalmente, a situação era complicada. O homem estava tecnicamente certo sobre ter direitos parentais, mesmo sendo um pai terrível. Se você realmente se importa com ela, pode visitar quando estiver sóbrio, disse Eduardo, tentando negociar. Mas ela não vai voltar para viver em um beco. Ela vai voltar comigo hoje. O homem sacudiu o portão com violência,
Se você não entregar ela agora, vou chamar a polícia. Vou dizer que você sequestrou minha filha. A ameaça atingiu Eduardo como um golpe. Ele realmente poderia ser acusado de sequestro? Havia tirado Sofia do beco sem permissão legal, movido apenas pelo desejo de protegê-la. Do ponto de vista da lei, talvez ele fosse realmente um sequestrador. Você tem 5 minutos para trazer ela aqui, continuou o homem, sua voz se tornando mais agressiva. Ou eu chamo a polícia e você vai ver o que acontece com ricaços que roubam crianças. Eduardo subiu para casa com a mente em turbilhão. Encontrou Sofia escondida debaixo da cama do quarto, chorando silenciosamente. Ele se deitou no chão ao lado dela, falando em voz baixa. Sofia, eu preciso te contar uma coisa importante. Aquele homem disse que vai chamar a polícia. Eles vão me levar? Perguntou ela, a voz abafada pelo cobertor. Eu não vou deixar isso acontecer, mas talvez precisemos conversar com algumas pessoas, explicar o que aconteceu. Sofia saiu de debaixo da cama, os olhos vermelhos de chorar. Ele sempre diz que ninguém vai acreditar em mim. Diz que sou mentirosa e que todo mundo vai ficar do lado dele. Eduardo sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Não importava o que custasse, ele não permitiria que aquela criança voltasse para uma vida de abuso e negligência. Havia descoberto que tinha um coração muito maior do que imaginava, e agora precisava usar toda a sua inteligência e recursos para proteger Sofia. Ele está mentindo, disse Eduardo, segurando as mãos pequenas dela. Existem pessoas boas que vão nos ajudar. Você só precisa confiar em mim. Mas quando o interfone tocou novamente, anunciando a chegada da polícia, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. 2 policiais entraram na sala de estar de Eduardo. Seus olhares percorrendo o ambiente luxuoso com certa desconfiança. O sargento Martinez, um homem experiente de meia idade, assumiu a liderança da conversa, enquanto sua parceira, a agente Silva, tomava notas em um pequeno caderno. Senhor Eduardo Mendes, começou Martinez, recebemos uma denúncia de que o senhor está mantendo uma criança contra a vontade do pai biológico. Podemos conversar com a menina? Eduardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sabia que cada palavra seria crucial naquele momento. Claro, mas antes preciso explicar as circunstâncias em que a encontrei. Ele relatou o episódio do beco, descrevendo o estado deplorável em que Sofia estava e a violência que presenciou. Os policiais ouviram em silêncio, mas Eduardo percebeu ceticismo em seus olhares. Era a palavra dele contra a de um pai que, tecnicamente, tinha direitos legais sobre a criança. Onde a criança dormia antes de vir para cá? Perguntou a agente Silva. No beco. Ela me disse que não tinha casa porque o pai vendeu tudo para comprar bebida. Martinez franziu o senho. Senhor Eduardo, entendemos sua preocupação, mas não podemos basear decisões legais apenas no seu relato. Precisamos ouvir todos os lados. Do lado de fora, o pai de Sofia continuava gritando, sua voz embriagada, exigindo a filha de volta. Eduardo podia sentir o desconforto dos policiais com a situação. Era óbvio que o homem estava alcoolizado, mas isso não anulava automaticamente seus direitos parentais. Posso falar com a menina? Pediu Martinez. Eduardo hesitou. Sofia estava apavorada, escondida no quarto, e ele temia que a presença dos policiais a traumatizasse ainda mais. Mas também sabia que não tinha escolha. Recusar poderia piorar sua situação legal. Ela está muito assustada. Poderiam ser gentis com ela? Quando subiram para buscar Sofia, Eduardo encontrou-a encolhida no canto do quarto, abraçada ao coelhinho azul. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e ela tremia visivelmente ao ver os uniformes. Oi, Sofia, disse a agente Silva, abaixando-se para ficar na altura da criança. Sou a policial Silva. Só queremos conversar com você, está bem? Sofia se agarrou à perna de Eduardo, sussurrando. Eles vão me levar,
Ninguém vai te levar agora, respondeu Eduardo, acariciando seus cabelos. Só querem fazer algumas perguntas. A conversa com Sofia foi reveladora. Com voz trêmula, ela contou sobre as noites no beco, a fome constante e as vezes que o pai a machucou quando estava bêbado. Ela mostrou discretamente as cicatrizes em seus braços, explicando como cada uma havia sido feita. Martinez e Silva trocaram olhares significativos. Era impossível fingir que não viam os sinais de abuso, mas a situação legal permanecia complicada. Eles precisavam seguir protocolos, mesmo quando era óbvio que a criança estava melhor longe do pai biológico. Sofia, onde está sua mãe? Perguntou Silva gentilmente. Papai disse que ela foi embora porque não gostava de mim, respondeu Sofia, baixando os olhos. Disse que ela nunca vai voltar. Eduardo notou que os policiais ficaram visivelmente incomodados com a resposta. Uma mãe que simplesmente abandona a filha pequena? Havia algo errado nessa história, mas eles não podiam investigar tudo no momento. Quando desceram, o pai de Sofia havia sumido. O porteiro informou que ele havia ido embora murmurando ameaças, mas prometendo voltar. A ausência dele complicava ainda mais a situação. Os policiais não podiam avaliar seu estado nem fazer perguntas importantes. Senhor Eduardo, disse Martinez, guardando o caderno, vamos precisar acionar o conselho tutelar. Esta situação precisa ser avaliada por assistentes sociais especializados. Eduardo sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. O conselho tutelar significava burocracia, investigações e, possivelmente, Sofia sendo colocada em um abrigo enquanto decidiam seu destino. Tudo que ele queria era protegê-la, mas o sistema parecia determinado a complicar as coisas. Quanto tempo isso vai demorar? Perguntou ele. Pode levar semanas ou meses, admitiu Silva. Mas a criança pode ficar aqui temporariamente, desde que o senhor se comprometa a colaborar com todas as investigações. Eduardo olhou para Sofia, que o observava com olhos cheios de medo e esperança. Ele não tinha ideia de como navegar pelo sistema legal, mas sabia que não podia desistir dela agora. Vou fazer tudo o que for necessário, prometeu, sem saber que aquela seria apenas a primeira de muitas batalhas que teria que enfrentar. 3 dias depois da visita da polícia, a assistente social Carla Nascimento chegou à mansão de Eduardo com uma pasta repleta de formulários e uma expressão profissional que não revelava suas intenções. Era uma mulher de 40 anos, experiente em casos de abuso infantil, mas também cautelosa com situações envolvendo pessoas influentes. Senhor Eduardo, preciso avaliar as condições em que Sofia está vivendo e entender melhor sua motivação para assumir os cuidados dela, disse Carla, sentando-se na sala de estar. Eduardo havia se preparado para esse momento, organizando documentos que comprovassem sua idoneidade financeira e moral. Mas percebia que Carla o observava com certo ceticismo, como se suspeitasse de segundas intenções por trás de sua generosidade. É natural que um homem solteiro, sem experiência com crianças, se interesse tanto por uma menina desconhecida? Perguntou ela diretamente. A pergunta atingiu Eduardo como uma bofetada. Ele havia temido que suas motivações fossem questionadas, mas não esperava uma abordagem tão direta. Respirou fundo antes de responder. Carla, eu vi uma criança sendo maltratada e não pude simplesmente ignorar. Sei que minha situação é incomum, mas minha única motivação é o bem-estar de Sofia. Carla fez anotações, mas sua expressão permaneceu neutra. Onde ela dorme, como organizam a rotina, quem cuida dela quando o senhor trabalha. Eduardo mostrou o quarto que havia decorado especialmente para Sofia, com móveis infantis que mandou comprar online. Explicou como havia reorganizado sua agenda para estar presente, contratado uma babá experiente para os momentos em que precisava sair e matriculado Sofia em uma escola particular próxima. Em apenas uma semana, o senhor estruturou uma vida completa para ela.
observou Carla. Isso demonstra dedicação, mas também levanta questões sobre impulsividade. Quando chamaram Sofia para conversar, Eduardo percebeu como ela havia mudado em poucos dias. Estava vestindo roupas coloridas. Seus cabelos brilhavam limpos e penteados. E havia ganhado um pouco de peso. Mas o mais importante era o brilho em seus olhos. Ela não parecia mais um animal assustado. Sofia, você gosta de morar aqui? Perguntou Carla gentilmente. Muito, respondeu Sofia, abraçando o azulzinho. O tio Eduardo é bom comigo. Ele não grita e sempre me dá comida quando tenho fome. E você sente falta do seu pai? Sofia ficou pensativa por um momento. Sinto falta de quando ele não bebia. Às vezes ele era legal e contava histórias, mas quando ele bebe, fica muito bravo. Carla fez mais perguntas sobre a rotina, os medos de Sofia e seus planos para o futuro. A menina respondia com uma sinceridade tocante, revelando detalhes sobre a vida anterior que partiam o coração de Eduardo. Tio Eduardo disse que vou poder ir à escola e fazer amigos, disse Sofia, sorrindo. Nunca fui à escola de verdade antes. Depois que Sofia saiu para brincar no jardim, Carla se voltou para Eduardo com uma expressão mais séria. Preciso ser honesta com o senhor. O pai da menina esteve no conselho tutelar ontem, alegando que o senhor a seduziu para sair com ele. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é uma mentira absurda. Eu sei que provavelmente é, mas essas alegações complicam a situação. Ele está exigindo a filha de volta e ameaçando processar o senhor por sequestro e outras acusações mais graves. A realidade atingiu Eduardo como um martelo. Ele havia subestimado a capacidade de manipulação daquele homem. Não bastava ter maltratado Sofia. Agora ele estava disposto a destruir a reputação de quem tentava ajudá-la. O que isso significa para Sofia? Perguntou Eduardo, tentando controlar o desespero em sua voz. Significa que precisamos ser muito cuidadosos. Vou recomendar que ela permaneça sob seus cuidados temporariamente, mas com supervisão constante. Qualquer deslize pode ser usado contra o senhor. Carla explicou que haveria visitas surpresa, relatórios semanais e uma avaliação psicológica completa de Sofia. O processo seria longo e invasivo, mas era a única forma de proteger tanto a criança quanto Eduardo das acusações maliciosas. Quando Carla foi embora, Eduardo encontrou Sofia no jardim, brincando com uma boneca nova. Ela correu para ele com um sorriso radiante, sem saber das tempestades que se aproximavam. Tio Eduardo, a moça disse que posso ficar aqui? Por enquanto sim, minha querida, respondeu ele, abraçando-a com força. Mas talvez outras pessoas venham nos visitar para ter certeza de que você está feliz. Sofia assentiu, confiante. Elas vão ver que sou feliz aqui. Você me faz sentir segura. Eduardo olhou para o céu que começava a escurecer, sabendo que as próximas semanas seriam uma batalha pela alma de uma criança inocente. A descoberta aconteceu por acaso, quando Eduardo estava ajudando Sofia a organizar suas poucas lembranças pessoais. Ela havia guardado alguns papéis amassados no bolso interno do coelhinho azulzinho, documentos que considerava importantes demais para deixar para trás. Quando os estendeu para secar depois de lavá-los, Eduardo notou algo que fez seu coração parar. Era uma certidão de nascimento deteriorada, mas ainda legível. O nome do pai listado não era o homem do beco, era Rafael Santos Silva, falecido 3 anos antes. O homem que vinha aterrorizando Sofia e reivindicando direitos paternais era, na verdade, apenas um padrasto. Sofia chamou Eduardo gentilmente, segurando o documento com mãos trêmulas. Quem é Rafael Silva? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas instantaneamente. Era meu papai de verdade. Ele morreu quando eu tinha 2 aninhos. Mamãe ficou muito triste. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. E o homem que estava no beco? Ele casou com a mamãe depois que papai morreu. No começo ele era legal.
Mas depois começou a beber e ficar bravo com a gente. A revelação mudava tudo. Se aquele homem não era o pai biológico de Sofia, ele não tinha direitos parentais automáticos. Mas isso também significava que havia uma história muito mais complexa e sombria por trás da situação da menina. Sofia, onde está sua mãe de verdade? Perguntou Eduardo, se preparando para uma resposta que temia ouvir. Ele disse que ela foi embora, mas eu ouvi ele falando no telefone uma vez, sussurrou Sofia, olhando ao redor como se ainda temesse ser ouvida. Ele disse para alguém que a mamãe estava bem guardada e que ninguém ia achar ela. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras de Sofia sugeriam algo muito mais sinistro do que abandono. Aquele homem não era apenas negligente. Ele havia feito algo com a mãe biológica de Sofia. Naquela mesma tarde, Eduardo ligou para Marcos, seu advogado, compartilhando a descoberta. A reação de Marcos foi imediata e alarmante. Eduardo, isso muda completamente o cenário legal. Se esse homem não é o pai biológico e a mãe está desaparecida, pode ser um caso de sequestro ou coisa pior. Precisamos envolver a polícia imediatamente. Mas quando Eduardo tentou localizar informações sobre a mãe de Sofia, Helena Santos Silva, descobriu algo ainda mais perturbador. Havia registros de que ela foi internada em uma clínica psiquiátrica 2 anos antes, após seu marido alegar que ela havia desenvolvido transtornos mentais graves e representava perigo para a filha. Tio Eduardo, por que você está triste? Perguntou Sofia, subindo em seu colo enquanto ele pesquisava no computador. Eduardo fechou a tela, não querendo que ela visse as informações sobre a mãe. Estou tentando entender melhor sua história, minha querida. Você se lembra da sua mãe? O rosto de Sofia se iluminou pela primeira vez em dias. Mamãe era linda e cheirava a flores. Ela cantava para mim dormir e fazia trancinhas no meu cabelo. Mas um dia, homens de branco vieram buscar ela e ela gritou muito. Eduardo abraçou Sofia com força, tentando processar a gravidade da situação. A mãe não havia abandonado a filha. Ela havia sido removida à força, provavelmente contra sua vontade. O padrasto havia orquestrado tudo para ter controle total sobre Sofia e, possivelmente, sobre os bens que a menina havia herdado do pai biológico. Quando colocou Sofia para dormir, naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde, pesquisando sobre a clínica onde Helena estava internada. O que descobriu o deixou nauseado. A instituição tinha histórico de internações questionáveis, sempre baseadas em laudos médicos duvidosos, fornecidos por familiares interessados em herança ou guarda de crianças. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a investigação. Ele iria visitar a clínica pessoalmente, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em perigo. Se Helena Santos Silva estava viva e internada contra sua vontade, ele precisava descobrir a verdade. Mas primeiro, ele precisava garantir a segurança de Sofia. O padrasto não era apenas um alcoólatra negligente. Era um homem perigoso que havia destruído uma família inteira para satisfazer sua ganância. E agora que Eduardo possuía evidências que poderiam destruí-lo, tanto ele quanto Sofia estavam em perigo real. Enquanto observava Sofia dormir pacificamente, abraçada ao coelhinho azul, Eduardo percebeu que havia se tornado parte de algo muito maior do que imaginara. Não estava apenas salvando uma criança, estava prestes a desvendar uma rede de corrupção e abuso que havia destroçado vidas inocentes. A batalha que o aguardava seria muito mais perigosa do que qualquer negociação empresarial que já havia enfrentado. Eduardo deixou Sofia com Marina, a babá de confiança que havia contratado, e dirigiu até a clínica São Benedito, localizada a 2 horas da cidade. Durante o trajeto, seu coração batia descompassado enquanto imaginava o que poderia encontrar. Se Helena realmente estava internada contra sua vontade, quantos anos de sofrimento ela havia suportado?
Separada da filha, a clínica era um prédio antigo, cercado por muros altos, com uma aparência mais de prisão do que de hospital. A recepcionista, uma mulher de meia idade com expressão entediada, mal levantou os olhos quando Eduardo se apresentou. "Gostaria de visitar Helena Santos Silva", disse ele, tentando soar casual. "Ela não recebe visitas", respondeu a mulher secamente. "Ordens médicas. A família proibiu qualquer contato externo." Eduardo havia esperado essa resposta. "Sou advogado da família." Mentiu, mostrando sua carteira de identidade rapidamente. "Preciso de informações sobre o tratamento dela para um processo de herança." A mentira funcionou parcialmente. A recepcionista o encaminhou para Dr. Mendonça, o médico responsável pelo caso de Helena. Quando Eduardo entrou no consultório, encontrou um homem de 60 anos, calvo e com olhares nervosos que revelavam desconforto com perguntas sobre seus pacientes. "Helena Santos Silva está sob meus cuidados há 2 anos", explicou o médico, consultando uma pasta. "Transtorno bipolar severo com episódios psicóticos. O marido trouxe ela depois que tentou agredir a filha pequena." Eduardo sabia que estava ouvindo mentiras, mas manteve a expressão neutra. "Posso falar com ela? É sobre a herança que a filha recebeu do pai biológico." "Doutor." Mendonça hesitou, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. "Ela tem momentos de lucidez, mas na maior parte do tempo está confusa. Talvez seja melhor falar diretamente com o marido." "Na verdade, estou aqui porque o marido está sendo investigado por negligência com a criança", disse Eduardo, observando a reação do médico. "A menina foi encontrada vivendo nas ruas." A mudança na expressão de Dr. Mendonça foi instantânea. Ele ficou visivelmente pálido e começou a folhear os papéis com nervosismo excessivo. Eduardo percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Isso é muito preocupante", murmurou o médico. "Helena sempre pergunta pela filha. Diz que ela precisa buscá-la, que está em perigo. E o senhor achou que eram delírios? O marido sempre disse que a criança estava bem cuidada. Ele trazia fotos." Eduardo sentiu uma raiva crescente. "Dr. Mendonça, preciso falar com Helena. É uma questão de vida ou morte de uma criança de 5 anos. Depois de muito hesitar, o médico concordou em levar Eduardo até Helena, mas apenas por 5 minutos e sob sua supervisão. Caminharam por corredores mal iluminados até chegarem a uma ala que mais parecia um presídio, com portas trancadas e grades nas janelas. Helena Santos Silva estava sentada em uma cadeira de plástico, olhando pela janela de seu quarto pequeno e estéril. Quando se virou para ver quem havia chegado, Eduardo ficou chocado com sua aparência. Ela era uma mulher jovem, talvez de 30 anos, mas parecia ter 50. Seus olhos, porém, estavam completamente lúcidos e se encheram de esperança ao ver um rosto desconhecido. "Você veio por causa da Sofia?" perguntou ela imediatamente, levantando-se com dificuldade. "Por favor, me diga que ela está bem. Eu sonho com ela todas as noites." Eduardo olhou para Dr. Mendonça, que parecia cada vez mais desconfortável. "Helena, Sofia está segura comigo, mas preciso saber a verdade sobre o que aconteceu. Ele me trouxe para cá à força", disse Helena, agarrando o braço de Eduardo. "Disse que eu era louca, que tentei machucar minha filha, mas é mentira. Eu nunca machucaria Sofia. Ele queria se livrar de mim para ficar com o dinheiro que Sofia herdou do pai." Dr. Mendonça tentou interromper. "Helena, você está tendo outro episódio." "Não estou louca!" gritou Helena, lágrimas descendo por seu rosto. "Ele me dava remédios estranhos, me batia quando Sofia não estava olhando. Eu tentei fugir com ela, mas ele nos encontrou." Eduardo sentiu como se estivesse montando um quebra-cabeças terrível. Que dinheiro Sofia herdou? "Rafael deixou uma conta poupança e um seguro de vida", explicou Helena rapidamente. "Eram quase 100 mil reais.
Ele disse que era para garantir o futuro da Sofia, mas aquele homem queria tudo. A revelação final caiu como uma bomba. Não se tratava apenas de abuso e negligência. Era um caso elaborado de apropriação indébita e cárcere privado. O padrasto havia internado Helena para ter acesso legal ao dinheiro de Sofia, usando a criança como garantia para seus vícios. Dr. Mendonça, disse Eduardo, sua voz carregada de autoridade, preciso dos registros médicos completos de Helena. E preciso saber quem autorizou esta internação. O médico estava visivelmente em pânico agora. Eu apenas segui os protocolos. O marido trouxe documentos. Eduardo percebeu que havia descoberto apenas a ponta do iceberg. Quantos outros pacientes estavam internados sob circunstâncias duvidosas? Quantas famílias haviam sido destruídas por esse esquema? Mas sua prioridade agora era reunir Helena e Sofia e garantir que ambas estivessem seguras antes que o padrasto descobrisse que sua rede de mentiras estava sendo desvendada. Eduardo deixou a clínica com uma pasta repleta de documentos que Dr. Mendonça havia lhe entregado com mãos trêmulas, temendo as consequências de sua cumplicidade no esquema. Durante a viagem de volta, ele ligou para Marcos, relatando tudo o que havia descoberto. A resposta de seu advogado foi alarmante. Eduardo, você precisa sair da cidade imediatamente. Se esse homem descobrir que você encontrou Helena, tanto você quanto Sofia estarão em perigo mortal. Estamos lidando com pessoas que não hesitaram em destruir uma família inteira. Mas Eduardo não podia simplesmente fugir e deixar Helena na clínica. Ela havia sofrido 2 anos de cárcere privado, medicada à força e separada da filha. Cada minuto que passava era uma tortura para uma mãe que não sabia se a criança estava viva ou morta. Quando chegou em casa, encontrou Sofia brincando no jardim com Marina, alheia ao turbilhão de eventos que se desenrolava ao seu redor. Ao vê-lo, ela correu para seus braços com o sorriso radiante que havia aprendido a dar nos últimos dias de segurança. Tio Eduardo, Marina me ensinou a fazer pulseirinhas. Quer ver? Eduardo abraçou Sofia com força, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Como poderia explicar para uma criança de 5 anos que sua mãe estava viva e que logo elas se reencontrariam? Como preparar uma menina traumatizada para mais uma mudança radical em sua vida? Sofia, preciso te contar algo muito importante, disse ele, sentando-se no chão do jardim ao lado dela. Descobri que sua mamãe está viva. Os olhos de Sofia se arregalaram e Azulzinho caiu de suas mãos. Mamãe está viva? Onde ela está? Por que não veio me buscar? Ela está em um lugar onde homens maus a mantiveram longe de você. Mas vamos buscá-la e vocês vão ficar juntas de novo. Sofia começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e alegria. Eu sabia que ela não tinha me abandonado. Eu sabia que ela me amava. Naquela noite, Eduardo elaborou um plano com Marcos e uma equipe de advogados especializados em direitos humanos. Eles entrariam com uma ação judicial para libertar Helena, ao mesmo tempo em que denunciariam o esquema de internações ilegais da clínica. Mas sabiam que precisavam agir rapidamente antes que os envolvidos destruíssem evidências. A ligação chegou às 2 da manhã. O interfone tocou insistentemente e a voz do porteiro soou nervosa. Senhor Eduardo, tem vários homens aqui dizendo que são assistentes sociais. Eles têm uma ordem judicial para levar a menina. Eduardo sentiu o sangue gelar. Eram 2 da manhã. Assistentes sociais não faziam remoções no meio da noite. Olhou pela janela e viu 3 carros estacionados em frente ao portão. Um deles reconheceu imediatamente. Era o carro velho e amassado do padrasto de Sofia. Não deixe ninguém entrar, instruiu o porteiro. Chame a polícia imediatamente. Eduardo correu para o quarto de Sofia, encontrando-a acordada e assustada com o barulho. Ela se agarrou a ele, tremendo de medo. É ele, não é? Sussurrou ela. Ele veio me buscar.
Não vou deixar que ninguém te leve, prometeu Eduardo, pegando-a no colo. Vamos para um lugar seguro. Ele havia preparado uma mala de emergência depois da conversa com Marcos, prevendo que algo assim poderia acontecer. Levou Sofia para o carro pela garagem, evitando as câmeras de segurança que poderiam ter sido hackeadas. Para onde vamos? Perguntou Sofia, abraçando Azulzinho com força. É para um hotel onde vamos ficar até buscarmos sua mãe, explicou Eduardo, dirigindo pelas ruas vazias da madrugada. Mas quando chegaram ao hotel que Marcos havia reservado, descobriram que sua reserva havia sido cancelada. O recepcionista, visivelmente nervoso, disse que havia recebido um telefonema informando que Eduardo Mendes estava sendo investigado por sequestro de menor. Eduardo percebeu que seus perseguidores tinham conexões mais amplas do que imaginava. Eles conseguiam rastrear seus movimentos e influenciar pessoas antes mesmo dele chegar aos lugares. Estava claro que o esquema envolvia mais pessoas do que apenas o padrasto de Sofia. Dirigindo sem destino pelas ruas escuras, Eduardo ligou para Marcos. Eles sabem de todos os nossos movimentos. Como isso é possível? Eduardo, acabei de descobrir algo terrível, respondeu Marcos, sua voz tensa. O juiz que assinou a ordem de internação de Helena também assinou várias outras internações suspeitas. Estamos lidando com uma rede de corrupção que envolve o judiciário. Eduardo parou o carro em um posto de gasolina 24 horas, tentando organizar os pensamentos. Sofia dormia no banco traseiro, exausta pelo estresse da fuga. Olhando para ela, Eduardo tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não podia continuar fugindo com Sofia enquanto Helena permanecia prisioneira. Era hora de enfrentar diretamente aqueles que haviam destruído uma família, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Mas primeiro, precisava garantir que Sofia estivesse em segurança absoluta, longe do alcance daqueles que haviam apenas como meio de chantagem e controle. Eduardo estava prestes a ligar o carro quando uma batida suave na janela o fez sobressaltar. Do lado de fora, uma mulher de aproximadamente 50 anos segurava um crachá da Polícia Civil. Delegada Ana Beatriz tinha olhos gentis, mas determinados, e fez um gesto para que ele abaixasse o vidro. Senhor Eduardo Mendes, sou a delegada Moreira. Sei que está sendo perseguido e vim oferecer ajuda. Eduardo hesitou, lembrando-se dos conselhos de Marcos sobre não confiar em ninguém. Mas algo na postura da delegada o tranquilizou. Ela não havia chegado com sirenes ou outros policiais. Estava claramente agindo de forma não oficial. Como me encontrou? Perguntou ele, mantendo o carro ligado para uma possível fuga. Estou investigando esse esquema há meses, explicou Ana Beatriz. Várias famílias denunciaram internações forçadas e desaparecimentos de crianças. Quando soube que você havia visitado a clínica São Benedito hoje, sabia que nossos casos estavam conectados. Sofia acordou no banco traseiro, esfregando os olhos. Ao ver a policial, se escondeu atrás do assento, ainda traumatizada pelas experiências anteriores com autoridades que não a protegeram. Está tudo bem, minha querida, disse Eduardo, acariciando seus cabelos. Esta moça veio nos ajudar. Ana Beatriz se agachou na altura da janela, dirigindo-se diretamente a Sofia com voz suave. Oi, Sofia. Eu também estou procurando sua mamãe. Você quer nos ajudar a salvá-la? Os olhos de Sofia se iluminaram com esperança. Você conhece minha mamãe? Sei onde ela está, e sei que ela está sofrendo longe de você, mas preciso da ajuda de vocês dois para libertá-la. A delegada explicou que havia construído um caso sólido contra a rede de corrupção, mas precisava de mais evidências para prender todos os envolvidos. Eduardo era a chave para conectar o padrasto de Sofia ao esquema maior, pois havia documentado tudo meticulosamente. Quantas outras famílias estão sofrendo? Perguntou Eduardo. Pelo menos 15 casos confirmados nos últimos 3 anos. Sempre o mesmo padrão.
Um familiar interessado em herança ou benefícios, interna à força, o membro da família que tem direitos legais sobre crianças ou bens. Ana Beatriz os levou para uma casa segura que a polícia usava para proteger testemunhas. Era um local discreto, com segurança 24 horas, onde Sofia poderia ficar em segurança enquanto planejavam o resgate de Helena. "Quando vamos buscar mamãe?" perguntou Sofia, abraçando Azulzinho enquanto observava o novo ambiente. "Muito em breve", prometeu a delegada. "Mas primeiro precisamos ter certeza de que vocês duas estarão seguras para sempre." Eduardo passou a noite elaborando um plano com Ana Beatriz e sua equipe especializada. Descobriram que o esquema envolvia não apenas a clínica, mas também cartórios corruptos que falsificavam documentos, médicos que forneciam laudos fraudulentos e até mesmo funcionários do Conselho Tutelar que facilitavam as remoções ilegais de crianças. "O padrasto de Sofia é apenas um peão", explicou Ana Beatriz. "O verdadeiro líder é Dr. Renato Vilela, dono de várias clínicas particulares. Ele oferece soluções para famílias que querem se livrar de parentes inconvenientes." Eduardo sentiu náusea ao imaginar quantas pessoas inocentes estavam sofrendo em instituições controladas por aquele homem. Helena era apenas uma vítima entre dezenas, talvez centenas. "Como vamos provar tudo isso?" perguntou Eduardo. "Gates, com sua ajuda, você vai se encontrar com o padrasto de Sofia, fingindo que quer negociar. Vamos gravar tudo, conseguir evidências que ele está chantageando você e explorando a criança." A ideia de reencontrar aquele homem repugnava Eduardo, mas ele sabia que era necessário, não apenas para salvar Sofia e Helena, mas para impedir que outras famílias fossem destruídas. "E se algo der errado?" perguntou Eduardo, olhando para Sofia, que dormia no sofá. "Não vai dar", respondeu Ana Beatriz com determinação. "Temos uma equipe preparada, equipamentos de última geração, e você não estará sozinho em momento algum." No dia seguinte, Eduardo recebeu uma ligação do padrasto, como a delegada havia previsto. O homem estava desesperado, sabendo que sua rede de mentiras estava se desfazendo. "Você tem até amanhã para me entregar a menina e 50 mil reais", disse ele, sua voz embriagada pelo álcool e desespero. "Se não fizer isso, você nunca mais vai ver a luz do dia, e a pirralha vai sumir para sempre." Eduardo respirou fundo, lembrando-se das orientações de Ana Beatriz. "Onde quer se encontrar? No mesmo beco onde você a encontrou, meia-noite, e venha sozinho, ou o acordo está cancelado." Quando desligou, Eduardo olhou para Sofia, que brincava com uma boneca nova que a delegada havia comprado. Em breve, aquela criança corajosa teria sua mãe de volta e uma chance real de ser feliz. Mas primeiro, ele precisaria enfrentar o homem que havia causado tanto sofrimento, sabendo que uma palavra errada poderia colocar tudo a perder. A chuva caía novamente naquela noite, criando a mesma atmosfera sombria de 3 semanas atrás, quando Eduardo havia encontrado Sofia pela primeira vez. Às 23h45, ele se posicionou na entrada do beco, usando um microfone quase invisível conectado à equipe da delegada Ana Beatriz, que estava estrategicamente posicionada nos prédios ao redor. "Lembre-se, Eduardo", disse a voz de Ana Beatriz através do ponto eletrônico em seu ouvido. "Deixe ele falar primeiro. Precisamos que ele confesse o máximo possível." Eduardo respirou fundo, tentando controlar os nervos. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado completamente. De empresário solitário, havia se tornado pai protetor. E agora estava prestes a se tornar a chave para desmantelar uma rede criminosa que destruía famílias inteiras. O padrasto apareceu pontualmente à meia-noite, cambaleando ligeiramente, mas mais sóbrio do que Eduardo havia o visto antes. Seus olhos tinham uma determinação perigosa, como de um animal acuado que não tinha mais nada a perder. "Onde está meu dinheiro?"
Perguntou ele sem preâmbulos, se aproximando de Eduardo com agressividade. Primeiro quero garantias, respondeu Eduardo, seguindo o roteiro combinado. Como sei que você não vai continuar chantageando depois que eu pagar? O homem riu com amargura. Porque se você não pagar agora, vou fazer a pirralha desaparecer como fiz com a mãe dela. E não vai ser em nenhuma clínica chique desta vez. Eduardo sentiu um calafrio, mas forçou-se a continuar. O que você fez com Helena? A metida está apodrecendo em uma cela acolchoada, drogada até os olhos. O doutor Vilela garante que ela nunca mais vai sair de lá com a cabeça boa. E sabe por quê? Porque ela tentou me impedir de pegar o dinheiro que é meu por direito. Que dinheiro? Eduardo fingiu ignorância, embora já soubesse sobre a herança de Sofia. 100 mil reais que o idiota do primeiro marido deixou para a pirralha. Esse dinheiro é meu. Eu cuidei dela por 2 anos. Merece ser pago pelo trabalho. A delegada havia orientado Eduardo a fazê-lo confessar sobre outros casos, para fortalecer as evidências contra toda a rede. Como você conseguiu internar Helena sem que ninguém desconfiasse? O padrasto se gabou, claramente orgulhoso de seu esquema. O Dr. Vilela tem contatos em toda parte. Juízes, médicos, assistentes sociais, todos no bolso dele. A gente interna quem quiser, pelo tempo que quiser. Já fizemos isso com mais de 20 pessoas que atrapalhavam os planos das famílias. Eduardo forçou-se a manter a calma enquanto escutava aquela confissão monstruosa. 20 pessoas. 20 famílias destruídas pela ganância e crueldade daqueles criminosos. E se eu não pagar? Então a pirralha vai ter um acidente. Vai ser encontrada no rio daqui a alguns dias. E você vai ser culpado por sequestro e assassinato. Vilela já preparou as evidências falsas. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que estava lidando com um psicopata completamente desprovido de humanidade. Aquele homem estava planejando assassinar uma criança de 5 anos apenas por dinheiro. Está bem, disse Eduardo, fingindo aceitar a chantagem, mas quero ver Helena primeiro, para ter certeza de que ela está viva. Você é mais esperto do que pensei, disse o padrasto, puxando um celular velho. Doutor, Vilela está esperando sua ligação. Ele vai explicar as condições para você ver a louca. Enquanto o homem discava, Eduardo ouviu a voz de Ana Beatriz em seu ouvido. Perfeito, Eduardo. Temos tudo gravado. Agora vamos prendê-lo. Mas naquele momento, o padrasto percebeu algo estranho no comportamento de Eduardo. Talvez fosse a falta de medo genuíno, ou a forma como ele mantinha uma postura estranhamente calma para alguém sendo chantageado. Você está gravando. Não está? Gritou ele, puxando uma faca do bolso. Você me traiu. Eduardo tentou recuar, mas o homem foi mais rápido, agarrando-o pelo braço e encostando a lâmina em seu pescoço. Se tem polícia aqui, eles vão assistir você morrer. Polícia! Suspeito armado! Gritou Ana Beatriz pelo rádio, e imediatamente o beco se encheu de luzes e sirenes. O padrasto entrou em pânico, usando Eduardo como escudo humano, enquanto tentava encontrar uma rota de fuga. Eu mato ele! Eu juro que mato! Solte a arma! Gritou Ana Beatriz, aproximando-se com a pistola em punho. Você está cercado! Foi então que Eduardo lembrou das aulas de autodefesa que havia feito anos antes. Com um movimento rápido, conseguiu se livrar do braço do homem e empurrá-lo contra a parede. A faca caiu no chão molhado e, segundos depois, o padrasto estava algemado e sendo levado para a viatura. Vocês não entendem! Gritava ele enquanto era colocado no carro. Doutor, Vilela tem proteção em todo lugar. Ele vai sair disso e vocês vão pagar caro. Eduardo encostou-se na parede do beco, respirando pesadamente. Havia acabado de enfrentar o homem que aterrorizou Sofia por anos. E finalmente a menina estava livre de suas ameaças. Mas a batalha ainda não havia terminado.
Dr. Vilela e sua rede de corrupção ainda precisavam ser desmantelados e Helena ainda estava prisioneira, esperando por liberdade e pelo reencontro com a filha que não via há 2 anos. Na manhã seguinte ao confronto no beco, Eduardo acordou na casa segura para encontrar Sofia brincando tranquilamente no chão, enquanto Ana Beatriz organizava uma operação que mudaria o destino de dezenas de famílias. As evidências coletadas na noite anterior eram suficientes para obter mandados de busca e apreensão contra toda a rede criminosa. Hoje é o dia, Sofia, disse Eduardo, se ajoelhando ao lado dela. Hoje vamos buscar sua mamãe. Os olhos de Sofia brilharam com uma esperança que havia sido sufocada por 2 anos de separação. Ela vai se lembrar de mim. Eu cresci muito. Mães nunca esquecem seus filhos, respondeu Eduardo, abraçando-a. Ela pensou em você todos os dias. Às 10 da manhã, uma força-tarefa composta por policiais, promotores públicos e médicos legistas se dirigiu simultaneamente para 5 locais: a Clínica São Benedito, o escritório de Dr. Vilela, 2 cartórios suspeitos e a sede de uma empresa de segurança que fornecia funcionários corrompidos para as instituições. Eduardo acompanhou a equipe, que foi à clínica, levando Sofia para que ela pudesse reencontrar a mãe imediatamente após a libertação. Durante o trajeto, ele preparou a menina para o que poderia encontrar. Sua mãe pode estar fraca ou confusa por causa dos remédios que deram para ela, explicou ele gentilmente. Mas quando vir você, vai ficar bem novamente. Quando chegaram à clínica, encontraram o Dr. Mendonça tentando destruir documentos no estacionamento. Ana Beatriz o deteve imediatamente, enquanto sua equipe se espalhava pelo prédio para localizar todos os pacientes internados irregularmente. Eduardo seguiu os policiais pelos corredores que havia percorrido no dia anterior, mas desta vez com Sofia segurando firmemente sua mão. A menina estava nervosa, mas determinada a reencontrar a mãe que havia chorado por ela durante tantas noites solitárias. «Mamãe!» gritou Sofia quando viu Helena através da janela de vidro do quarto. Helena estava sentada na mesma cadeira de plástico, olhando para fora, mas quando ouviu a voz da filha, virou-se com uma expressão de incredulidade total. «Sofia, minha menina!» Helena se levantou com dificuldade, suas mãos tremendo enquanto tentava processar se estava sonhando ou se sua filha realmente estava ali. Quando a porta se abriu, Sofia correu para os braços de Helena e ambas desabaram em lágrimas. Eduardo observou o reencontro com os olhos cheios de lágrimas, percebendo que aquele momento justificava todos os riscos que havia corrido. «Eu sabia que você voltaria para mim», chorou Helena, cobrindo o rosto de Sofia de beijos. «Eu nunca parei de acreditar. Mamãe, o tio Eduardo me salvou», disse Sofia, apontando para Eduardo. «Ele me deu comida, roupas e prometeu que íamos te encontrar». Helena olhou para Eduardo com gratidão que não podia ser expressa em palavras. «Como posso te agradecer por cuidar da minha filha?» «Vendo vocês juntas novamente», respondeu Eduardo, sua voz embargada pela emoção. «Isso é suficiente». Enquanto Helena recebia atendimento médico para reverter os efeitos dos medicamentos que havia sido forçada a tomar, Ana Beatriz coordenava a libertação de outros pacientes. No total, 18 pessoas foram encontradas internadas irregularmente, algumas há mais de 3 anos. Dr. Vilela foi preso em seu escritório, tentando transferir dinheiro para contas no exterior. Durante a busca, foram encontrados arquivos detalhando centenas de casos de internações fraudulentas, falsificação de documentos e apropriação indébita de heranças e benefícios. «Esta operação vai fazer história», disse Ana Beatriz a Eduardo. «Vocês ajudaram a desmantelar uma das maiores redes de exploração familiar do país». Mas para Eduardo, o que realmente importava estava acontecendo no jardim da clínica, onde Sofia mostrava para Helena o coelhinho azulzinho.
contando sobre todas as aventuras que haviam passado juntos durante a separação. Ele me deu coragem quando eu tinha medo, explicou Sofia, e sempre me lembrou que você me amava. Helena abraçou a filha com força, sussurrando promessas de que nunca mais se separariam. Vamos para casa, minha princesa, vamos construir uma vida nova. Eduardo observou mãe e filha caminhando de mãos dadas em direção ao carro que as levaria para a liberdade. E sentiu uma satisfação profunda que nenhum sucesso empresarial havia lhe proporcionado. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias, mas na capacidade de usar seus recursos para proteger os mais vulneráveis. Quando chegaram à delegacia para formalizar a libertação de Helena e a guarda definitiva de Sofia, Eduardo percebeu que sua jornada como protetor estava chegando ao fim. Sofia voltaria para os cuidados de sua mãe biológica, como deveria ser. Mas então Helena fez uma pergunta que mudou tudo. Eduardo, você gostaria de ser o padrinho da Sofia? Depois de tudo que fez por nós, você se tornou família. Eduardo olhou para Sofia, que sorria esperançosa, e para Helena, que o observava com gratidão sincera. Naquele momento, percebeu que havia encontrado algo que procurava a toda a vida. Uma família verdadeira, construída não pelos laços de sangue, mas pelos laços do amor e do cuidado mútuo. 3 meses haviam se passado desde o resgate de Helena, e a vida havia encontrado um novo ritmo para todos. Eduardo estava em sua mansão, ajudando Sofia com a lição de matemática, enquanto Helena preparava o jantar na cozinha. A casa que antes ecoava com solidão, agora vibrava com risadas, conversas e a música suave que Helena gostava de ouvir enquanto cozinhava. Tio Eduardo, esta conta está muito difícil, reclamou Sofia, fazendo beicinho enquanto olhava para os números no caderno. Vamos pensar juntos, disse Eduardo, sentando-se ao lado dela. Se você tem 5 bonecas e sua mãe te dá mais 3, quantas você tem no total? Sofia contou nos dedos, concentrada. 8, mas eu prefiro brincar com azulzinho mesmo. O coelhinho azul ocupava um lugar de honra na estante do novo quarto de Sofia, na casa que Eduardo havia comprado para Helena e ela morarem. Era uma residência menor que sua mansão, mas cheia de luz e calor, localizada no mesmo bairro para que pudessem se ver todos os dias. Helena havia se recuperado completamente dos efeitos dos medicamentos forçados e estava trabalhando como secretária em uma escola infantil. Ela havia descoberto uma paixão por ajudar crianças e planejava estudar pedagogia assim que se estabelecesse financeiramente. A herança de Sofia foi totalmente recuperada, informou Marcos durante um jantar na casa nova. 100 mil reais, mais os juros de 2 anos, está tudo em uma conta poupança que ela só poderá acessar aos 18 anos. E os outros casos? Perguntou Helena, servindo sobremesa para todos. 17 famílias já foram reunidas, respondeu Ana Beatriz, que havia se tornado uma amiga próxima. Dr. Vilela foi condenado a 15 anos de prisão e toda a rede foi desmantelada. O padrasto de Sofia pegou 8 anos por extorsão e ameaça. Eduardo observou Sofia brincando no chão com uma boneca nova, completamente alheia às complexidades legais que haviam determinado seu destino. Ela havia se transformado em uma criança normal, curiosa e alegre, que ia à escola todos os dias e tinha feito vários amigos. Tio Eduardo, disse Sofia, correndo para ele depois do jantar. Mamãe disse que você vai me ensinar a andar de bicicleta no domingo. Claro que vou, princesa, respondeu ele, pegando-a no colo. Mas primeiro você precisa prometer que vai usar o capacete. Nos meses seguintes, Eduardo havia descoberto as alegrias simples da vida em família, participava das reuniões escolares de Sofia, levava ela ao parque nos fins de semana e estava sempre presente para os marcos importantes de sua vida. Quando ela perdeu o primeiro dentinho,
Foi nos braços dele que ela chorou de susto, e foi ele quem explicou sobre a fada do dente. Helena e Eduardo desenvolveram uma amizade profunda, baseada no amor mútuo por Sofia e no respeito que haviam construído durante os momentos difíceis. Não havia romance entre eles, mas uma parceria sólida na criação da menina que ambos consideravam um tesouro. Eduardo, disse Helena uma noite, quando Sofia já dormia, quero que saiba que você salvou mais do que nossas vidas. Você nos devolveu a esperança. Vocês me salvaram também, respondeu ele, olhando pela janela para o quarto iluminado onde Sofia dormia, abraçada a Azulzinho. Eu não sabia que podia ser feliz de verdade até encontrar vocês. A empresa de Eduardo havia se tornado ainda mais próspera, mas agora ele dedicava parte significativa de seu tempo e recursos a uma fundação que havia criado para combater a exploração familiar e ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. O Centro de Apoio, Família Sofia, como havia sido nomeado, já havia ajudado mais de 50 famílias em sua primeira fase de operação. Tio Eduardo, disse Sofia numa manhã de sábado, subindo em sua cama para acordá-lo, sonhei que éramos uma família de verdade para sempre. Eduardo a abraçou, sentindo uma emoção profunda tomar conta de seu peito. Mas nós já somos uma família de verdade, Sofia. Famílias não são feitas apenas de sangue, mas de amor e cuidado. Então você vai ser meu pai do coração para sempre e um dia a mais, prometeu Eduardo, selando a promessa com um beijo na testa da menina. Naquele momento, observando Sofia correr para contar à mãe sobre o sonho que havia tido, Eduardo percebeu que sua transformação estava completa. O homem solitário e focado apenas no trabalho havia se tornado um pai amoroso, um amigo leal e um protetor incansável daqueles que amava. A vida havia lhe ensinado que às vezes os maiores tesouros vêm disfarçados de desafios, e que a coragem de ajudar um estranho pode resultar na descoberta da própria família. 6 semanas depois do resgate, em uma manhã ensolarada de domingo, Eduardo acordou com o som de risadas vindas do jardim. Olhou pela janela e viu Sofia ensinando Helena a empinar uma pipa colorida, enquanto Azulzinho observava de seu lugar especial no banco do jardim. A cena o encheu de uma paz profunda, que nunca havia experimentado em 52 anos de vida. Tio Eduardo, vem ajudar a gente! Gritou Sofia, acenando entusiasticamente quando o viu na janela. Eduardo desceu usando o roupão que Sofia havia escolhido para ele, azul claro, com desenhos de coelhinhos, uma referência carinhosa ao brinquedo que havia sobrevivido a todas as tempestades da vida da menina. Helena sorriu ao vê-lo se aproximar, seus olhos brilhando com a saúde que havia recuperado. Ela insistiu que você precisava ver a pipa voar, disse Helena, observando Sofia correr pelo jardim, tentando manter o brinquedo no ar. Disse que você nunca teve uma pipa quando era pequeno. Eduardo riu, lembrando-se da conversa que havia tido com Sofia sobre sua infância solitária. Ela está certa. Nunca tive tempo para essas coisas quando criança. Então agora, você tem a chance de ser criança junto com ela. Respondeu Helena, tocando seu braço com carinho. Obrigada por me devolver minha filha, Eduardo. E obrigada por se tornar a família que ela sempre quis ter. Naqueles 6 meses que se seguiram, Eduardo havia aprendido coisas que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Descobriu a alegria de acordar cedo para preparar café da manhã especial nos finais de semana, a satisfação de ajudar com lições de casa e a emoção de comemorar cada pequena conquista de Sofia, desde aprender a amarrar o sapato até ganhar uma estrela dourada na escola. A fundação que criara havia se expandido rapidamente, com Ana Beatriz dirigindo o departamento de investigações e Helena coordenando o apoio às famílias reunidas. Eles haviam ajudado mais de 100 famílias a se reencontrarem e criado um protocolo nacional para identificar casos de internação forçada e exploração familiar. Tio Eduardo, Pain Chief,
Tapinesh takitam apis, disse Sofia naquela tarde, enquanto ele a empurrava no balanço que havia instalado no jardim. A professora pediu para eu escrever sobre minha família. Posso escrever sobre você também? Claro, princesa. Mas lembre-se de contar que sua mãe é a pessoa mais importante da sua vida. Eu vou escrever que tenho duas pessoas mais importantes, respondeu Sofia, sorrindo. Mamãe e meu pai do coração. Eduardo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Naquele momento, percebeu que havia encontrado não apenas uma família, mas também um propósito maior para sua vida. Seus recursos financeiros agora tinham um significado profundo. Eram ferramentas para proteger outras crianças como Sofia e reunir outras famílias como a deles. Eduardo, disse Helena naquela noite, depois que Sofia havia dormido, tenho uma proposta para você. Eles estavam na varanda da casa, observando as estrelas que brilhavam no céu limpo. Eduardo havia se acostumado com aqueles momentos de conversa tranquila, quando podiam refletir sobre o dia e planejar o futuro. Sofia quer que você seja oficialmente o padrinho dela, continuou Helena. Quer fazer uma cerimônia, com direito à festa e tudo mais. O que você acha? Eduardo sorriu, imaginando Sofia planejando todos os detalhes de uma festa para tornar oficial o que já era realidade em seus corações. Acho que seria a honra da minha vida. 3 meses depois, em uma cerimônia emocionante na mesma igreja onde Rafael havia sido batizado, Eduardo oficializou seu papel como padrinho de Sofia. Ana Beatriz foi a madrinha, e toda a equipe que havia trabalhado no caso estava presente para celebrar. Sofia usava um vestido branco com detalhes azuis, a cor de azulzinho, e carregava seu coelhinho nos braços durante toda a cerimônia. Quando o padre perguntou se Eduardo prometia cuidar e proteger Sofia pelo resto da vida, sua resposta ecoou pela igreja. Prometo, para sempre e um dia a mais. Depois da festa, quando estavam em casa organizando os presentes que Sofia havia ganhado, ela fez uma pergunta que resumiu perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Tio Eduardo, você se arrepende de ter me encontrado naquele beco? Eduardo se ajoelhou na altura dela, segurando suas mãozinhas com ternura. Sofia, encontrar você foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos. E você me ensinou que existem adultos bons que protegem as crianças, respondeu ela, abraçando-o com força. Helena observou o abraço entre sua filha e o homem que havia se tornado muito mais que um herói. Havia se tornado família. Naquele momento, ela soube que Sofia cresceria sabendo que era amada incondicionalmente e que sempre teria um lugar seguro no mundo. Eduardo olhou ao redor da casa cheia de risos, brinquedos e amor, e percebeu que sua transformação estava completa. O empresário solitário havia encontrado sua verdadeira vocação, ser pai, protetor e defensor daqueles que mais precisavam de cuidado. Do lado de fora, a chuva começou a cair novamente, mas desta vez não havia nada sombrio nela. Era apenas chuva, lavando o mundo para um novo começo, assim como aquela noite no beco havia lavado a alma de Eduardo e lhe dado uma nova vida. Sofia adormeceu no sofá, entre Eduardo e Helena, abraçada a Azulzinho, enquanto eles planejavam as próximas aventuras que viveriam juntos como família. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Mendes sabia com certeza que estava exatamente onde deveria estar.